Bom dia a todos. Tivemos alguns problemas técnicos e prometo que a gente vai gravar esse conteúdo na maneira do possível para disponibilizar para quem não pôde nos assistir. Meu nome é Cid Yazes de Sabag, dermatologista há 35 anos, coordeno a Clínica Sabag, sempre no mesmo consultório, na Praça Amadeu Amaral, em São Paulo, no Paraíso. E ontem eu estava vendo o meu Excel e completei 4.911 pacientes de psoríase atendidos nesses anos todos. Então, é uma experiência que envolve uma dedicação, muito estudo, e isso tudo em benefício da ciência, que vai trazer o benefício do controle das doenças de pele. Não faço estética. Acho que a dermatologia estética está ganhando espaço, deveria diminuir esse espaço, porque os colegas esquecem as pessoas que estão sofrendo de problemas de pele, seja a psoríase, o vitiligo, a alopecia areata, a hidradenite, enfim, qualquer problema de pele repercute na vida social do paciente, nos aspectos de autoestima, autoimagem, nos aspectos psicológicos. Hoje, dia 1º de novembro de 2025, deveria ser o 22º encontro de psoríase da Câmara Municipal. Esses encontros começaram lá atrás, em 2003, com o apoio do vereador Gilberto Natalini, e chegamos a reunir mais de 1.800 pessoas num único dia, sempre gratuito, em que tivemos várias atividades, vários professores convidados do Brasil todo, professores de dermatologia de Brasília, do Rio de Janeiro, doutora Luna Zulay, vários colegas de São Paulo e também em outras áreas, além da reumatologia, o inesquecível Dr. Morton Scheinberg, uma das maiores autoridades em reumatologia. Nesses encontros, a gente, além de apoio, de troca de experiência, de ter um espaço para as pessoas com psoríase e as outras doenças de pele terem oportunidade de falar, a gente fazia política pública para as pessoas que sofrem de problema de pele. Então, eu e o vereador Gilberto Natalini, que é médico também, conseguimos a aprovação de um projeto de lei que obriga a Prefeitura de São Paulo a dar apoio às pessoas com psoríase. E ao longo dos vários anos de encontro de psoríase na Câmara, a gente conseguiu 5 cabines de fototerapia ultravioleta pelo SUS na cidade de São Paulo, sendo o primeiro equipamento doado pelo meu Rotary Club, a Fundação Rotária e o Rotary Club da cidade de Beja, em Portugal. E eu doei para o Hospital Ipiranga, onde a gente montou um serviço de psoríase e vitiligo, e atuei durante 4, 5 anos e fui impedido de continuar a atender de forma voluntária por questões políticas. Então, o que eu queria dizer é que eu quero voltar à Câmara Municipal em 2020 e para isso eu preciso da sua ajuda, dos seus contatos, da sua rede de apoio para a gente voltar a exigir do poder público acesso a tratamentos. Recentemente eu estive numa palestra no fim de semana passado de psoríase, um congresso de psoríase, e foi um participante da ANS, Agência Nacional de Saúde, que nos contou que 25% da população brasileira possui convênios, que é a chamada saúde suplementar. Ou seja, 75% da população brasileira não tem convênio e depende do Sistema Único de Saúde, do SUS, para ter uma boa consulta, exames e acesso a medicamentos de alto custo. Isso tudo depende da pressão popular. Então, independente de ter convênio ou não ter convênio, precisamos estar unidos para valorizar o SUS e também para obrigar o convênio a dar acesso aos medicamentos. Então, essa luta já tem muitos anos. Alguns convênios oferecem o tratamento de psoríase de uma forma muito rápida e boa, e todos os convênios são obrigados a pagar medicamento para psoríase, de alto custo.
E quando o convênio recusa, eu até oriento o paciente a procurar a Agência Nacional de Saúde para denunciar o convênio que recusou. E tive a informação a semana passada de que só a denúncia que o paciente faz já gera uma multa de R$80 mil para o convênio. E logo em poucos dias o convênio vai responder positivamente ao paciente. Isso não é um favor, isso é um direito do paciente. E pelo Estado também é um direito do Estado, do paciente, ter a saúde pelo Estado, né? Pagamos altos impostos e temos todo o direito a ter os acessos aos bons medicamentos que cada vez são mais seguros e eficazes para a psoríase. Eu queria transformar essa live de hoje num bate-papo. E, querendo, vocês podem enviar suas perguntas pelo Instagram, nós vamos estar vendo de vez em quando, e a cada pergunta que eu for respondendo, eu vou falando sobre a doença. Assim eu consigo unir a dúvida dos pacientes com a explicação sobre a doença, tá? Então, eu estou com a tela do computador aqui aberta e vou já iniciar pelas primeiras perguntas que recebi essa semana pelo Instagram, clínica.sabag. O Avelino pergunta como identificar psoríase na primeira infância. Então, Avelino, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. E queria te dizer que a psoríase é muito menos comum na infância. O mais comum na infância é a dermatite atópica, em termos de escamação e vermelhidão da pele. E muitas vezes o diagnóstico não é feito corretamente pelo pediatra ou pelo neonatologista, e esse paciente acaba tendo tratamentos inadequados, né? Quando o médico dermatologista, que é o especialista para tratar essas doenças de pele, tem dúvida, o dermatologista solicita uma biópsia de pele. Então, a gente anestesia um pedacinho e manda analisar, e isso vai confirmar se é psoríase ou é dermatite atópica. E eu tenho muitos pacientes que têm as duas doenças, psoríase com dermatite atópica, o que é bastante mais difícil de controle, mas tem tratamento que age nas duas doenças, tá? Então, na infância, o diagnóstico é sempre clínico e raramente a gente precisa da biópsia de pele, tá? Até mesmo porque fazer uma biópsia com anestesia numa criança pode ser traumático. Então, é muito importante o dermatologista com experiência em doenças autoimunes agir para tratar essa criança. As crianças precisam de cuidados especiais em termos de medicamento. Então, eu não vou utilizar de forma precoce um medicamento via oral injetável, que é da família do medicamento imunossupressor, porque todo medicamento vai ter algum efeito colateral. E quanto mais tarde a gente puder utilizar esse medicamento, para a criança que tem um quadro leve de psoríase, o tratamento é sempre pomada, creme ou shampoo. E ressalta a importância de se evitar o uso de corticoide, que é o famoso clobetasol, propionato de clobetasol, dexametasona, betametasona. Tudo isso na pele do adulto e da criança pode levar a uma série de efeitos colaterais, como estria, atrofia da pele, que é o afinamento, microvasinhos de sangue, e na criança, e mesmo no adulto, mas especialmente na criança, passar uma pomada de corticoide, fica fácil o corticoide penetrar e cair na corrente sanguínea, afetando a saúde e piorando a psoríase lá na frente. Rebote, tá? Então, criança, a gente precisa ser sempre cuidadoso e conservador. E um tratamento muito bacana para criança e adolescentes e gente jovem é a fototerapia ultravioleta. Então, isso foi observado há centenas de anos que o sol poderia ajudar a doença psoríase. Mas o sol tem vários tipos de raio, UVA, UVB, UVC, infravermelho.
raios que podem causar queimadura, que podem causar câncer de pele. Então, descobriu-se na década de 1970 a fototerapia do tipo A, que é o PUVA, que obrigava a tomar um comprimido antes de ir para a cabine de luz fototerapia. E na década de 80 a gente já modernizou isso, fazendo a fototerapia UVB, que não precisa tomar remédio nenhum, tá? E hoje a gente tem laser de psoríase com ultravioleta que ele vai só na lesão de uma forma mais intensa, tá? Ou equipamentos que o paciente pode utilizar em casa com orientação. Inclusive, a Clínica Sabag possui equipamentos que o paciente pode alugar e levar para casa, tá? Essa semana, por coincidência, eu recebi uma postagem de que aquela influencer, a Kim Kardashian, que tem milhões de seguidores do mundo todo, ela postou dizendo que ela fazia tratamento da psoríase dela com cama de bronzeamento artificial. Então, isso é um desserviço, porque a câmara ou cama de bronzeamento artificial, ele não trata nenhuma doença, aumenta o risco de câncer de pele e aumenta o risco de manchas na pele, até mesmo melasma, que dá no rosto. Então, é por isso que é proibido no Brasil cama de bronzeamento artificial. É parecido com a cabine de fototerapia ultravioleta B, mas não é a mesma coisa. Então, a Kim Kardashian faz um desserviço, provocando uma informação confusa ao paciente. E me impressiona também que ela, como uma pessoa bastante rica e que mora nos Estados Unidos, poderia ter muito bem o controle total da psoríase dela com os medicamentos imunobiológicos injetáveis ou comprimidos. Porque ela fica sofrendo e postando fotos dela, usando maquiagens para camuflar a psoríase dela. Claro que a indústria de cosmético que ela utiliza é dela própria. Então, eu acho que é um desserviço a gente ver uma pessoa tão famosa sugerindo coisas inadequadas e não dizendo que existe tratamento que provoca o controle total da psoríase da pele em qualquer grau que a pessoa tenha, moderado, leve ou grave. Tá bom? Vamos para uma segunda pergunta. A Edmeia pergunta quais seriam os exames imprescindíveis para o diagnóstico da psoríase. Edmeia, geralmente a gente usa a experiência clínica porque as lesões de psoríase são muito características, né? Inclusive, Hipócrates, há 460 anos de Cristo, já tinha percebido que aquelas lesões que escamavam, quando dá num cotovelo, dá no outro cotovelo, quer dizer, tem uma simetria e dá em área de atrito, cotovelo, joelho e couro cabeludo. Então, você veja, antes de Cristo já se sabia essas características da psoríase, que só em 1800 foi diagnosticada da forma correta e ganhou seu nome psoríase, porque antes era lepra pso, era confundida com a doença lepra. Por falar em lepra, infelizmente o Brasil é o segundo país no mundo em lepra em 2025. Isso por falta de saneamento. Então, essa é uma outra vergonha pública da saúde pública no Brasil. Então, repetindo, o médico dermatologista geralmente faz o diagnóstico só olhando, por isso que é importante o paciente não usar nada na véspera da consulta para não mascarar. Se o paciente chega no consultório usando um corticoide, por exemplo, um Psorex, o médico dermatologista vai ter dificuldade de fazer o diagnóstico, porque a cara da psoríase mudou. Então, quando o médico precisa, ele faz o diagnóstico através da biópsia. A artrite da psoríase, que acomete 30% de quem tem psoríase na pele, ela provoca dores articulares e rigidez de manhã cedo. Então é muito importante você que está nos ouvindo ou tem um amigo ou familiar com psoríase, faça o paciente de psoríase comentar para o dermatologista sobre dores. De manhã eu acordo, a coluna dói, daí eu passo a andar, melhora. Ou então eu tenho uma bursite no ombro que nunca melhora. Tomo anti-inflamatório e logo depois volta. Então, é muito importante
o paciente comentar para o dermatologista e o dermatologista, claro, encaminhar para o médico reumatologista, que é o médico especialista que vai conseguir fechar o diagnóstico. A artrite da psoríase muda o prognóstico, exige tratamento precoce porque ela pode ser deformante para as articulações. Tá? Mais uma pergunta. A Ana Rita pergunta: tratamentos efetivos para a psoríase? É um tema, Ana, que poderia ocupar várias horas, tá? Porque cada vez mais a gente tem medicamentos mais seguros e eficazes e com menos efeito colateral. E o que acontece no mundo todo, especialmente no Brasil? Os quase 3 milhões de brasileiros com psoríase, a grande maioria não sabe que tem psoríase e está tratando de forma errônea. Então, está tratando uma psoríase do couro cabeludo como uma dermatite seborreica ou como uma caspa. Está tratando as unhas como micose e, na verdade, é uma psoríase na unha. Está tratando a psoríase da palma da mão e da planta do pé como uma alergia ou como uma micose e, na verdade, é uma psoríase palmoplantar. Então, por aí a gente vê que o tratamento já foi inadequado e foi tardio. Né? Quantos pacientes me contam que eu sou o quinto, sexto, sétimo dermatologista que ele procura? Então, se os dermatos anteriores têm dúvida, biópsia de pele. Tá? E uma outra questão que é muito corriqueira é o automedicamento. Então, as pessoas na rede social falam: eu usei Psorex, eu usei uma pomada de corticoide. Então, quando se vai indicando medicamentos, até mesmo eu já vi paciente tomar um medicamento oral porque ouviu no Instagram que é muito bom, isso pode ter vários problemas. Entre eles, primeiro, esses medicamentos não funcionarem. Segundo, esses medicamentos causarem efeitos rebote. A psoríase volta pior quando para. Terceiro, todo medicamento está sujeito a efeitos colaterais. Então, a gente precisa de exames do fígado, dos rins, do pâncreas, de um hemograma, para a gente poder autorizar o uso do medicamento. E durante o tratamento, a gente deve pedir exames também para ver se houve alguma alteração. Tem pessoas com psoríase que tomam vários remédios para diabetes, para hipertensão, remédios para o coração, e pode ter interação entre os vários remédios que o paciente toma. Então é sempre importante um médico experiente, exames frequentes. Eu sei da dificuldade que é colher exames pelo SUS, maior dificuldade é pagar exames, alguns convênios cortam a maioria do meu pedido e só autorizam alguns exames, mas isso é muito ruim para todo mundo, tá? Vou para uma outra pergunta agora. A Rosângela pergunta sobre psoríase e as medicações. Então, dentro dessa resposta, eu já estava comentando. E, Rosângela, é muito importante o médico estudar tudo que o paciente já usou. Eu tenho até pacientes que são irmãos gêmeos e eu dei a primeira vez o mesmo medicamento para eles. Um respondeu, outro não respondeu. Isto é, cada um exigiu um tipo de medicamento para tratar o seu tipo de psoríase, irmãos gêmeos univitelíneos. Tá? Então, cada paciente que chega, a gente tem que estudar a história do que já utilizou e se isso foi bom e logo depois voltou, ou se nem melhorou, e especialmente se a dose que o médico utilizou foi adequada. Né? A gente vê, às vezes, subdose, ou às vezes a gente vê que o paciente tomou de forma errada, ou parou antes de o remédio começar a funcionar. Então, tudo isso envolve muita informação, muita orientação. A Ângela descobriu há um ano que a filha tem psoríase. As placas melhoraram, mas as dores não melhoraram com a injeção secukinumab. Então, Ângela, a sua filha tem pouco tempo de psoríase e aproveite que tem pouco tempo da doença, porque muitos anos com psoríase maltratada pode levar a vários problemas de pele, entre eles atrofia da pele e também muitos anos de psoríase maltratada leva a várias doenças que a psoríase causa.
Então, psoríase não é uma doença mais de pele, é uma doença sistêmica que começa na pele, 30% pode dar na articulação e o tratamento inadequado ao longo dos anos faz o paciente engordando, quer dizer, psoríase pode levar à obesidade, psoríase pode ir aumentando o colesterol, psoríase pode aumentar o triglicéride e a resistência à insulina. Que mais? Gordura no fígado. Que mais? Inflamação intestinal, que é mais raro. Que mais? Inflamação nos olhos, que é mais raro. Então, você veja que a sua filha só tem 1 ano de desenvolvimento da doença e é muito importante a gente saber tratar. Ela faz uso dessa injeção biológica, secukinumab, que foi aprovada no Brasil em 2016. E por acaso eu fui uma das pessoas que testou esse medicamento para entrar no Brasil de 2012 a 2014, porque eu faço pesquisa clínica em centro de pesquisa. E esse medicamento é muito bom e muito seguro, mas você comenta que as dores não melhoraram com essa injeção. Então, a gente tem que fazer sempre um tratamento conjunto com o reumatologista e entender se essas dores são exclusivamente da artrite, da psoríase, ou ela pode ter algo mais, por exemplo, fibromialgia. Então, se o remédio é só para tratar a artrite da psoríase, ela pode estar tendo dor por outras causas, ou também por dor mecânica. A pessoa faz algum exercício inadequado, alguma postura errônea, isso tudo pode provocar dor, tá? Além disso, pessoas que demoraram muito tempo para ter o diagnóstico correto da artrite da psoríase podem, às vezes, ter uma deformidade permanente. Isso provoca dor. Então, isso é uma sequela da artrite da psoríase, que, claro, o medicamento não vai agir na sequela, vai agir parando o processo de inflamação dentro da articulação, tá bom? Outra pergunta, Maria Lúcia. Toda pessoa pode medicação injetável? Quais são as contraindicações? Então, a Maria Lúcia provavelmente está se reportando a medicações injetáveis que a gente chama biológico. Até alguns pacientes usam o termo a vacina para psoríase. Não existe vacina para psoríase. Existe um medicamento que é biológico, que por ser injetável, parece até ser uma vacina, mas não é. Esses medicamentos, eu completei 20 anos de prescrição e ele revolucionou o tratamento da psoríase porque eles são muito menos tóxicos para o rim, para o fígado e para o sistema imunológico e são muito mais seguros. E o principal dessas injeções biológicas é que elas foram criadas para uso a longo prazo, porque os outros medicamentos, depois de 1 ou 2 anos, podem ser tóxicos. E a questão, eu posso usar o medicamento injetável? Pode, dentro de algumas normas. Primeira norma, que é o Consenso Brasileiro de Psoríase, da Sociedade Brasileira de Psoríase, da qual eu sou membro profissional, segue modelos de outros países que começou na Inglaterra. Para chegar no medicamento injetável biológico de alto custo, que pode custar R$10.000 por mês, é preciso ter tentado os tratamentos clássicos, que é o metrotexate e às vezes a ciclosporina. Então, para chegar no medicamento biológico, tem uma regra, né? Muitos pacientes falam, eu vi da injeção biológica, eu já quero tomar. Não, tem que seguir outros tipos de tratamento. Quando nada resolver, ele está justificado o acesso ao medicamento biológico pelo SUS ou pelo convênio, tá bom? O Binho comenta que nenhum tratamento de psoríase deve ser tratado com um medicamento tópico, porque é paliativo. Você está certo, Binho, mas em casos muito iniciais de psoríase, em casos leves de psoríase, a gente pode sim usar medicamento tópico em pomada, em creme, em loção cremosa, em spray e em shampoo. Mas sempre para casos onde tem poucas lesões, um pouquinho no cotovelo, um pouco no joelho, um pouco no couro cabeludo, tá? Quando a psoríase começa a espalhar no corpo, a gente não deve tratar com medicamento via oral injetável. Tem que ser sempre... Desculpe, eu falei errado.
quando o paciente tem várias psoríases no corpo, tem que ser medicamento oral injetável, tá bom? Mais pergunta. Um casal tatuador. Controlei a psoríase, mas não a rosácea e dermatite atópica. Então, a pessoa com psoríase também pode ter o chamado rosácea, que são lesões no rosto que deixam bem avermelhada, e a maior causa de rosácea numa pessoa com psoríase é o uso inadequado de creme de corticoide. E às vezes formam esses vasos para o resto da vida. Pouca coisa a gente vai ter que fazer. Às vezes até o uso de laser para reduzir esses vasos. Então, saiba que o uso de creme de corticoide é inadequado por muito tempo, especialmente no rosto, onde pode causar esses graves problemas. E uma pessoa pode ter psoríase com dermatite atópica ou dermatite de contato. Por isso que o dermatologista tem que também ficar atento às alergias. Tá? A Jéssica comenta: minha mãe tem a psoríase e a vida toda vi ela sofrer. Nunca encontrou algo que pudesse amenizar as crises. Jéssica, sinto muito pela a falta de tratamento adequado para sua mãe. Tá? Por isso que a nossa luta, e nesses 22 anos de encontro, é capacitar os dermatologistas da rede pública de saúde a atenderem adequadamente as pessoas com psoríase. Né? São 3 milhões de pessoas com psoríase, somos 7 mil dermatologistas no Brasil. Quantos gostam de tratar psoríase, ou têm capacidade, ou estão atualizados para tratar psoríase? Então, eu acho que com essas novas mídias, a inteligência artificial, as pessoas estão munidas de informação. Então, é preciso cobrar do seu dermatologista um medicamento seguro e eficaz e que ele explique tanto a doença quanto como vai ser o tratamento e os possíveis efeitos. Tá bom? A Carla comenta: eu tenho psoríase que provoca até sangramento nos dedos e até a luva com pó prejudica. Então, exatamente, Carla, as pessoas com psoríase podem também ter alergia de contato. E uma das causas de piora é o látex da luva ou então o pó que é utilizado para a gente conseguir vestir a luva. Além disso, sabões, produtos de limpeza, álcool gel, tudo isso pode ser irritante para quem tem uma psoríase palmoplantar. Então, é sempre importante identificar o agente que piora a psoríase e se afastar deles. Tá? Eu queria ver com a organização se tem novas perguntas. Então, a Fátima, ela tem psoríase há 40 anos, já assistisse aos congressos em São Paulo. Pode ser psoríase dentro do ouvido? Ela me faz essa pergunta. Então, a Fátima, que mora na Paraíba, fez uma pergunta muito pertinente. A psoríase é extremamente comum no couro cabeludo. Às vezes começa como uma dermatite seborreica que vira psoríase. Às vezes não é psoríase, é uma dermatite seborreica. E ambas condições, psoríase e dermatite seborreica, podem atingir dentro do conduto auditivo, inclusive levando a descamação lá dentro, que pode provocar uma otite, uma inflamação ou uma infecção dos ouvidos. Tá? E bastante comum atrás da orelha. Então, são locais que a gente pede para o paciente não cutucar, não pôr a unha, não usar cotonete e mostrar ao dermatologista para fazer o tratamento adequado para essa região. E sempre que houver otites, pedir para o otorrino intervir, porque cada infecção pode piorar uma psoríase. Então, aqui é um outro tema de fatores desencadeantes da psoríase. As infecções, especialmente sinusite, amidalite, otite, a dengue piora muito a psoríase, infecções urinárias de repetição pioram a psoríase. Enfim, qualquer infecção, dica, vai tratar logo e diga ao médico que você está indo, otorrino, urologista, etc., que você tem psoríase, tá bom?
Podem fazer perguntas, tá? Dr. Cid, tenho psoríase e há alguns anos comecei a ter crises de tontura e vômito. O médico especialista em labirintite disse que eu não tenho labirintite, que isso é devido à psoríase. Então, Adriana, é a mesma questão que eu estava falando. Às vezes a psoríase vai lá para dentro do conduto auditivo, atrapalhando todo o processo da fisiologia do ouvido. E uma das questões da fisiologia do ouvido é o labirinto. Então você pode sim ter labirintite por questões físicas dentro do conduto auditivo. Por isso que o tratamento da psoríase visa a melhorar o corpo todo, inclusive lá dentro, tá? Uma outra questão, já que eu estou falando de ouvido, são as questões das mucosas. Psoríase pode dar no pênis, tanto no corpo do pênis quanto na glande, na vagina, na região da virilha é bastante comum, e um lugar bastante comum que o paciente tem vergonha de mostrar ao dermatologista, ou o dermatologista não tem interesse em examinar, é a região entre as nádegas, tá? É a chamada psoríase invertida, que também demora-se muito mais anos para se fechar o diagnóstico, tá? Isabel faz uso do Metrotexate, 8 comprimidos por semana e muito tempo para a psoríase voltar. Está correta essa medicação? Boa pergunta, Isabel. E eu não sei te responder. Sabe por quê? Cada caso tem que ser estudado. Na hora que o médico passa um medicamento qualquer, entre eles o Metrotexate, que eu gosto muito, a gente tem que analisar a saúde do paciente como um todo. Às vezes o paciente tem obesidade, tem gordura no fígado, chamada esteatose. Essa gordura do fígado pode aumentar as enzimas do fígado e esse medicamento ele pode fazer subir mais ainda as alterações da função hepática. Então, será que esse medicamento é bom? Isso tem que ser estudado antes e conversado com o paciente, custo-benefício. Às vezes o médico gostaria de dar um medicamento diferente e às vezes pela questão do baixo custo, custa R$ 30 por mês, a gente vê que é o mais indicado para aquele momento da tua vida. Então, eu sempre falo para o paciente, não deu certo? Volta a falar comigo, passou mal com o remédio? Volta a falar comigo para a gente ir ajustando e chegar ao melhor medicamento para cada paciente. Num futuro breve, a gente vai ter a genômica, que vai estudar o gene de um paciente e escolher qual que é o melhor remédio para esse paciente por causa do gene. É o remédio A, B, C ou D. Esse é o futuro de toda a medicina e da psoríase. Ana Rita fala que minha psoríase começou somente no cotovelo, hoje se espalhou pelo corpo todo, joelhos, costas, ouvido, nariz, e qual o melhor tratamento? Então, Ana Rita, você vê que a tua psoríase está em atividade e quanto mais tempo você perder sem tratamento, maior chance daquelas lesões que são isoladas se juntarem, transformando o caso de uma psoríase leve para uma psoríase moderada ou grave. Ou seja, teu tratamento tem que ser com remédio via oral ou injetável e na impossibilidade dele, por exemplo, você quer engravidar, Ana, você só pode fazer a fototerapia ultravioleta, que é a única que é permitida em casos de gravidez ou para quem não consegue tomar os medicamentos. Então, eu tenho alguns pacientes com psoríase e câncer, eu não posso introduzir esses medicamentos imunossupressores, tá? Então, a fototerapia é uma opção bastante interessante. Obrigado pela pergunta. A Moni Afonso, ela pergunta como a alimentação pode interferir na psoríase. Excelente pergunta, Moni. E inclusive recentemente eu tenho visto propaganda paga de uma nutricionista que está vendendo um livro na qual ela diz que o paciente só vai melhorar do tratamento se comprar o livro dela e seguir as dietas que ela fala no livro. Então, eu digo, psoríase é uma doença inflamatória de fundo imunológico, comer bem é importante, identificar intolerâncias a alimentos ou alergias a alimento é fundamental e sempre procurar
uma dieta que não seja muito inflamatória, tá? Então, fica muito essa questão, puxa, a culpa da psoríase é a disbiose do intestino. Cuidado, essa é uma informação também que às vezes não tem uma base científica, são pessoas aí interesseiras em querer obter financeiramente vantagens, dizendo que a culpa é do intestino e que ela vai dizer qual que é o melhor tratamento para o intestino, tá? Então, o glúten é inflamatório? Depende da quantidade. O leite é inflamatório? Muito menos provável e também depende de cada caso. Tem pessoas que nascem com a deficiência da enzima lactase e essas pessoas não podem fazer uso de leite e derivados, que aí sim vai haver alterações imunológicas e a psoríase, por ser uma doença imunológica, vai piorar, tá bom? E eu sempre digo, comer bem é bom. Outra coisa que eu queria comentar, até publiquei no nosso Instagram, clinica.sabag, sobre as injeções emagrecedoras. Então, essas injeções são fantásticas quando bem indicadas, são extremamente caras, com poucas pessoas que têm a possibilidade de comprar essas injeções. Claro, não tem nesse sistema único de saúde, deveria ter, porque a injeção foi criada para controlar a diabetes e também para a obesidade mórbida. E a diabetes e a obesidade mórbida aumentam o risco para várias doenças, inclusive infarto, derrame e trombose. A psoríase leva à obesidade e a obesidade piora a psoríase. Então, eu sou muito favorável que o paciente perda peso de várias formas, especialmente com educação, reeducação alimentar, e se necessário for as injeções como Ozempic e Mounjaro, sempre com orientação médica. Uma outra pergunta, acitretina, metrotexate, fisioterapia, seria o momento do biológico? Então, José, você já utilizou algumas medicações clássicas e já fez a fototerapia. Você cumpriu as condições para você ter direito ao medicamento biológico. Então, é preciso ter esgotado o recurso com esses medicamentos antigos e a fototerapia para chegar no biológico. Então, saiba que o seu convênio é obrigado a pagar o medicamento biológico ou, se você não tiver convênio, pelo Sistema Único de Saúde. Doutor, quem tem psoríase pode usar o Rocutan? Piora a doença? Obrigado pela pergunta, Amanda. O Rocutan é chamado isotretinoína, que é um medicamento que foi derivado da vitamina A. Ele foi criado para tratar acne grave, tá? Anos depois, surgiu a possibilidade de se modificar esse medicamento chamado isotretinoína e criar um medicamento chamado acitretina, do mesmo laboratório e a base do medicamento parecida com a isotretinoína do Rocutan. E esse medicamento serviu por muitos anos para tratar a psoríase e já saiu do mercado porque a eficácia dele foi muito mais pobre do que os medicamentos atuais. Então você pode usar o Rocutan para tratar a psoríase, porém o Rocutan tem uma série de efeitos colaterais e resseca muito a pele e deixa a pele sensível ao sol. E o que a gente precisa para a psoríase? Hidratação profunda da pele e tomar sol. Então talvez o que eu indico é você fazer o tratamento do Rocutan para acne depois de tratar e controlar a psoríase, tá bom? Próximo. Dr. Cid, acha que a acupuntura pode ajudar no controle das lesões? Rica Betran. Boa pergunta. Eu participei de uma avaliação coordenada pelo Dr. Carlos Monson, que ele fez um estudo muito profundo de todas as publicações feitas no mundo nas últimas décadas sobre tratamentos complementares para a psoríase. Então, ele estudou usando estudos baseados em evidência e fatores de evidência científica
nas publicações para acupuntura, para meditação, para yoga, para terapias de relaxamento, alguns tratamentos fitoterápicos, para medicina chinesa. Então, dependendo de como é utilizado essas formas, você pode entender como tratamento complementar. E eu acho muito importante para as pessoas que têm psoríase entender que tudo isso é benéfico para ajudar o tratamento. Eu tenho uma frase clássica: não espere tudo dos medicamentos da psoríase. Você tem uma parte importante, que é mudar os vícios, né? Reduzir a bebida ou não beber, não fumar, porque a bebida e o cigarro pioram a psoríase, reduzir o estresse com várias técnicas, entre eles a acupuntura. Não existe acupuntura para tratar especificamente a psoríase. A acupuntura é para tratar o ser humano como um todo. A Luciana pergunta: eu tive descolamento de retina e eu acho que a psoríase ajudou. Estou certa, já que é um órgão sensível? Luciana, ontem mesmo eu vi uma publicação de que falava que as pessoas com psoríase têm uma possibilidade maior de ter uma doença oftalmológica chamada degeneração macular. Mas essas publicações são baseadas em bancos de dados. Então, por exemplo, pega todo o banco de dados da Inglaterra, vê pelo código da doença quem tem psoríase e foram ver pelo código da doença os problemas de saúde, entre eles oftalmológico. Tá? Então, isso é um pouco discutível, porque a gente não sabe se isso era uma coincidência de a pessoa ter um problema oftalmológico e psoríase. Tá? Uma coisa comum na psoríase é a blefarite, que é uma inflamação dos cílios. Tá? Outra coisa mais rara, mas importante de ser dita, é uveíte, que deixa o olho bem avermelhado. Isso é um problema sério que tem que ser avaliado pelo oftalmologista. E essa uveíte é mais comum na pessoa com artrite da psoríase, artrite reumatoide ou da psoríase da pele. Tá bom? Então, a gente precisa avaliar se também essa tua questão de descolamento foi um trauma, foi também algum outro problema, e lembrar que as pessoas com psoríase, durante muitos anos, fazem uso inadequado de corticoide, que leva a vários problemas, inclusive oftalmológicos, também o uso de medicamentos imunossupressores. Então, toda vez que o paciente tem um problema, a gente faz a farmacovigilância para ver se existe associação e correlação entre a doença e o medicamento. Próximo. Intolerância à lactose pode piorar a psoríase? Outra dúvida: onde o estresse piora o quadro da psoríase? Então, Renato, a intolerância à lactose confirmada pelos exames de sangue ou pela observação do paciente promove alterações imunológicas que provocam inflamação. E isso certamente vai piorar a psoríase, além de outros problemas de pele. É comum a gente ver pessoas intolerantes a leite, além de problemas digestivos e diarreia, ter muita coceira ou urticária, até mesmo acne como reação da intolerância à lactose. Tá? Então, é preciso respeitar aquilo que o teu organismo está te dizendo. Reduza ou zere os produtos com lactose e seus derivados, tá bom? Em relação ao estresse, que acho que foi a segunda pergunta, a gente sabe que o estresse pode provocar a liberação de várias substâncias nos neurotransmissores. E um estresse muito violento, morte na família, separação, perda de emprego, pode sim liberar substâncias que caem na corrente sanguínea, vai para glândulas suprarrenais em cima dos rins, que produz o cortisol. Então, como a gente sabe que psoríase piora com o corticoide, talvez um estresse crônico importante pode liberar um aumento de corticoide. Essas décadas todas que eu trato psoríase, há muitos anos eu peço, às vezes, o cortisol no exame de sangue. E raramente eu vi alteração. Quando eu vi alteração,
foi porque o paciente estava usando o creme de corticoide, o Psorex. Então, é muito importante a gente ter cuidado para não ficar culpando o paciente por ter psoríase, né? Eu também sou estressado. Quem é que nesse mundo confuso, nessa situação atual, não está estressado? Então, dizer que o estresse é causador de psoríase, tem que tomar cuidado, tá? Eu já vi vários pacientes no melhor momento da vida, família estável, ganhando dinheiro, uma felicidade, e a psoríase continua a piorar. Então, cuidado com essa informação, tá bom? Próxima. Tem mais pergunta? Eu queria agradecer a um paciente, Gabriel, que ele, em certo momento, ficou tão emocionado com o controle da psoríase, e a luta dele era para ter o diagnóstico da psoríase, porque todo médico dermatologista que ele foi, uns 4 ou 5, falavam: Gabriel, eu acho que é psoríase. O outro falava: não, eu acho que é seborreia. Então, essa história do achismo postergou muito o diagnóstico e tratamento. E o dia que eu entrei com os medicamentos corretos que o Gabriel viu melhora, ele já ficou feliz, mas eu tive que mudar para o medicamento mais eficaz, e hoje o Gabriel tem um controle total da psoríase dele. E ele usou uma frase que me emocionou muito, que ele publicou. O meu médico, não usa, o meu herói não usa capa, usa um jaleco. Então, um grande abraço para o Gabriel, e essa frase me marcou muito. Meu herói não usa capa, usa jaleco. O Brian, quem tem psoríase pode fazer reposição hormonal? Desculpe, Brian não, a Bia. A reposição hormonal deve ser feita de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Uma mulher que está entrando na menopausa e tem vários sintomas, é preciso estudar se é necessário ou não para ela a reposição, tá? Geralmente não há nenhum problema. Na questão masculina, também a gente vê muitos homens que fazem uso de medicamentos como testosterona ou alguns anabolizantes, e isso não tem uma influência direta em piorar a psoríase. Mas a reposição de hormônios também pode alterar a função do fígado, do rim, e quando a gente usa medicamentos, eu tenho pacientes que tomam 6 cápsulas de medicamento por dia para a psoríase. É preciso tomar cuidado, porque todo medicamento e suplemento, whey protein, creatina, testosterona, reposição de estrógeno, passa pelo fígado e pelo rim. E às vezes dá uma sobrecarga no fígado e rim, que é preciso a gente ser mais cuidadoso com isso, tá bom? E a grande maioria das grávidas melhora da psoríase por alterações de hormônio, tá? Entre eles os estrógenos e progesterona. Isso é muito bom, porque a gente não pode usar remédio nenhum para quem está gestante, tá bom? Próxima pergunta. Tenho um histórico familiar de psoríase e tenho 2 filhos que ainda não apresentaram nenhum sinal. A partir de quando começa a aparecer? Tem algo que vale a pena fazer enquanto são pequenos? Excelente pergunta, Renato. A psoríase acomete a família em 30%. Então, mais comum é o paciente me falar: eu não tenho ninguém na minha família com psoríase. Porém, seus descendentes, 30% de chance de ter, ou falando de forma mais otimista, 70% de chance de não ter psoríase. Então, será que seus filhos vão ter? Não sei, não tem um exame para saber. E o importante para os seus filhos, não ficar utilizando corticoide de uso inadequado, tratar as infecções de forma boa, ter uma boa saúde fazendo atividades físicas e se alimentando bem, evitando a nicotina e evitando o álcool etílico. Então, isso já é um bom começo para todo mundo e, claro, para os seus filhos. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem um exame para determinar se os filhos, os descendentes vão ter psoríase. E fica uma questão que nem assim: a avó teve câncer de mama, a neta vai ter, o avô teve câncer de próstata, o neto vai ter. Então, é vida normal e exames preventivos. Próximo.
A Luciana pergunta, tenho hérnia de disco, será que foi por causa da psoríase? Essa medicação vai ser sempre com Dorflex? Será que devo usar continuamente? Luciana, é importante a avaliação correta do teu diagnóstico, né? O médico só acerta o tratamento se acertar os diagnósticos. Será que você tem uma hérnia de disco em algum local da coluna, pura e simplesmente, ou você tem uma hérnia de disco com artrite da psoríase na mesma região da hérnia na coluna, tá? Então, se a questão for artrite da psoríase, tem medicamentos específicos que tratam a artrite da psoríase da sua coluna e tratam a pele ao mesmo tempo. Se a questão for hérnia de disco, tem que conversar com um ortopedista para ver o melhor tratamento, e uma dica é ficar evitando medicamento anti-inflamatório. Todo anti-inflamatório é tóxico para os rins. Então, eu tenho pacientes que eu vi que perderam os rins, a função renal, tiveram insuficiência renal por uso de anti-inflamatório para dor crônica, que na verdade era uma dor da artrite que o paciente nem imaginava, porque nunca lhe foi dito que a psoríase pode dar na articulação, tendão e músculo. Qualquer articulação, coluna cervical, torácica, lombar, bacia, joelhos, tornozelos, planta do pé provocando fasciite, tendinite na mão, no punho, no ombro. Então, sempre que tiver dúvida, o reumatologista e o ortopedista tem que avaliar o seu caso. A Isabel conta que toma Methotrexate há mais de 3 anos, 8 comprimidos por semana. Se diminui a psoríase e volta, se está correto fazer uso contínuo. Então, Isabel, a primeira questão que eu coloco é porque você está me perguntando, e se você fez essa pergunta de uma forma muito honesta e transparente para o médico que prescreveu o Methotrexate, tá? Você está usando uma dose às vezes alta ou às vezes adequada, tá bom? Para o seu caso. A questão do Methotrexate, ele é bom e barato, mas ele é acumulativo no fígado. E tudo que você já tomou fica no fígado. E chega o momento que a gente precisa trocar de medicamento, tá? Tenha uma boa conversa com o seu médico sobre isso e não fique fazendo uso sem o acompanhamento médico e com exames de sangue regulares, tá bom? Minha dica é essa. Anti-inflamatórios naturais como cúrcura para melhorar a inflamação também prejudicam os rins? José, a cúrcuma tem um poder anti-inflamatório e a gente precisa ser muito cuidadoso com essa informação, tá? Eu tenho uma sobrinha que é professora, doutora em nutrição, a Maria Solis, Yazigi Solis, e eu sempre comento com ela, procure esclarecer para o seu paciente qual é a quantidade de cúrcuma que é suficiente para ter um poder anti-inflamatório. Porque às vezes a quantidade é tão grande que, além de insosso, difícil de ser consumido no dia, pode também sobrecarregar outros órgãos, tá? Os produtos ditos naturais também têm efeito colateral. Chá de boldo em excesso é abortivo e outros produtos também podem ser tóxicos, né? Além disso, os produtos naturais podem ter contaminação por fertilizantes, também contaminação por sujeira de insetos, né? Então, cuidado com, primeiro, dizer que que o alimento como a cúrcuma tem alguma propriedade. Procure estudar. Hoje, com a inteligência artificial, o chat GPT, outras inteligências artificiais, você começa a fazer pesquisa e sempre pergunte qual que é a dose que é anti-inflamatória.
Será que isso vai ser suficiente? Só incluir a cúrcuma como tratamento? Acho que não. Acho que é complementar a tudo que a gente pode estar usando para tratar essa doença. O subtratamento da psoríase e da artrite leva a várias doenças, entre elas obesidade, diabetes e hipertensão. Deixa eu ver algumas perguntas que fizeram. Ana Paula falou, meu marido tomou vacina para Covid e piorou. Então, Ana Paula, a gente tem que ser cuidadoso com a informação, porque muita gente teve Covid subclínico e Covid é uma infecção por vírus. Qualquer infecção por vírus, bactéria ou fungo pode piorar a psoríase. Então, às vezes foi a doença Covid subclínica que piorou a psoríase dele. As vacinas, eu vi alguns casos. Eu sou muito favorável à vacina do Covid. Eu fui um voluntário em 2020, em março de 2020, eu tomei a vacina da Pfizer, porque eu acredito em vacina, eu faço pesquisa clínica e eu faço ciência. Eu sou doutor em ciência da saúde. Então, é preciso muito cuidado para saber se foi realmente a vacina do Covid, que mexe com várias coisas do sistema imunológico, para criar um anticorpo antivírus gripal. Ele pode sim, em raros casos, ter mexido com a doença psoríase, que é imunológica. Mas o mais comum é o contrário, a infecção ter piorado a psoríase. Tá bom? Deixa eu ver, alguma outra pergunta? A Bianca pergunta, psoríase gutata, como funciona? Obrigado pela pergunta, Bianca. A psoríase gutata é também chamada psoríase em gotas. E ela recebeu esse nome porque parecem gotas de psoríase vermelhas e que escamam, e que é uma psoríase diferente daquela do cotovelo e joelho, porque ela aparece muito rápido, e geralmente depois de uma infecção. E geralmente a infecção mais comum é uma amidalite. Então, às vezes o paciente demora para tratar uma amidalite, ou trata errado, ou não trata, isso vai ficar desencadeando novos surtos da psoríase, tipo em gotas. Então, sempre que tiver qualquer infecção, vai logo no otorrino, explica a situação, porque assim você vai ter menos psoríase ao longo da sua vida, tá bom? Então, qualquer outras questões, vocês podem procurar o site da clinicasabag.com.br. Vocês podem enviar e-mail atendimento@clinicasabag.com.br ou pelo Instagram clinica.sabag para tirar dúvidas. As dúvidas eu faço com muito prazer as respostas, porém muitos pacientes perguntam, esse tratamento está certo? O que eu posso usar? Meu quadro é assim, assado. Que remédio você recomenda? Então, é muito importante entender que a gente não pode dar diagnóstico sem examinar o paciente, sem tirar a história, que a gente chama de anamnese, sem estudar o que aconteceu com cada um dos tratamentos que o paciente fez e as condições de saúde atuais, né? Tem pacientes que a gente quer dar um remédio, mas o fígado não permite. Por outros pacientes idosos, o rim não permite. Então, eu não posso ficar respondendo qual é o remédio. Isso é impossível. E quem fizer isso, fuja, porque provavelmente não vai dar certo o tratamento, tá bom? Última pergunta. Dr. Cid, não faço tratamento há anos para psoríase, tenho as pernas na cabeça e já com grandes placas na pele. É possível reverter? Acredito que está me causando também artrite. Mário, uma dica. A psoríase é uma doença que quanto mais tempo você ficar sem tratamento adequado, mais problema de saúde você vai ter. A grande maioria dos meus pacientes, dos 4.900 pacientes, está acima do peso ou está com obesidade, estão tomando glifage para diabetes, estão tomando rosuvastatina para colesterol. Então, o fato, às vezes, da pessoa não ligar e não tratar, vai levar a várias doenças na saúde geral do paciente, e entre elas a artrite.
Então, uma dica, controle o máximo possível a psoríase e vá avaliar com o reumatologista essa questão da artrite. E depois volte ao dermatologista, porque o médico especialista adequado é o médico dermatologista com título de dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermato. Eu estou vendo várias pessoas que se intitulam dermatologista e não são, se intitulam tricologista e não são médicos, nem paramédicos, nem fisioterapeutas, nem biomédicos, e isso provavelmente não vai dar certo o tratamento, tá bom? Antes de encerrar, doutor, podemos ter vários tipos de psoríase no mesmo momento? Avelino, essa psoríase, ela pode atingir o corpo todo, até 100% do corpo, especialmente se tomou corticoide, injeção de corticoide ou comprimido de corticoide. Então, a psoríase pode dar só no couro cabeludo, pode dar no couro cabeludo, pode dar nas unhas, pode dar no corpo, pode dar nas dobras, enfim, as psoríases têm vários tipos, né? Então, é importante saber, pelo menos uma vez, a confirmação se você tem psoríase realmente. Você pode ter uma dermatite atópica, pode ter outro problema de pele. Veio recentemente um paciente que apresentou a psoríase e de repente começou a aparecer bolhas na perna. Então, eu fiz a biópsia e ele tem psoríase pênfigo. Então, eu tive que entrar com medicamento para psoríase pênfigo. Eu tenho paciente com psoríase e dermatite atópica. Tem medicamento específico para essas duas doenças. Enfim, sempre tem como controlar. Isso que é importante vocês levarem hoje para casa. Os pacientes de psoríase estão predispostos geneticamente a ter psoríase, mas não estão predestinados a ter. É possível controle total. Eu queria encerrar o encontro, primeiro lamentando que a gente não está presencialmente na Câmara Municipal, né? Eu já recebi 1.800 pessoas e o ano passado eu me frustrei muito porque eu paguei coffee break para 400 pessoas, reservei o anfiteatro da Câmara Municipal de São Paulo, que fica ali no viaduto Jacareí, e eu tive que ligar a luz da Câmara Municipal, o PowerPoint, o microfone, porque o funcionário público não trabalha de sábado, nem a vereadora que me apoiou foi presencialmente no encontro de psoríase do ano passado, e foram apenas 23 pessoas. Quem tem a perder são os 3 milhões de pessoas com psoríase. Então, é preciso a gente estar unidos. Já teve ano que eu paguei, eu tive verba para pagar, e trouxe representantes das associações de psoríase, as ONGs, de Manaus, de Belém, de Recife, de Fortaleza, de Salvador, de São Paulo, do interior de São Paulo, de Porto Alegre. A gente pagou para os representantes, os presidentes das associações estarem presentes junto ao público para que haja uma força unida para exigir acesso e informação e apoio às pessoas que sofrem com problema de pele. Então, eu gostaria muito de pedir um favor a todos vocês. Multipliquem o que vocês aprenderam e vamos estar junto. E eu preciso da ajuda de vocês para tornar o encontro de 2026 presencial e online, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigado pela confiança, e é isso que a gente quer, que as pessoas tenham vida com mais qualidade. Um bom sábado.